E, bom, então hora de ligar. Muito boa noite, amigo ligado na Rádio Esportes Mais. Você já sabe, né? Esta segunda-feira tivemos papo com o meu amigo Thiago Martinelli e hoje o papo é com o meu amigo Amaral. Você já vai falar com ele aqui. Então, primeiro, boa noite a você, amigo ligado na Rádio Esportes Mais. Hoje, quarta-feira, diferente, né? O dia, geralmente você está acostumado com a segunda-feira, acompanhando o programa Esporte Show. Hoje, excepcionalmente, nós vamos falar com um parceiro, com um amigo aqui, e vocês vão ter um prazer de acompanhar um pouco da história, da carreira desse, como é que eu posso dizer, né? Patada de ouro, será? Eu já vou apresentar vocês aqui de uma forma bem bacana, bem diferente aqui. Nascido em Mogi Mirim, no dia 24 de novembro de 1983, se eu estiver errado, ele já vai me corrigir. Ele é chamado de Amaral, o nome dele é Carlos Rafael Amaral. Boa noite, Amaral. Seja bem-vindo ao programa Esporte Show. É um prazer tê-lo conosco aqui para falar um pouco da sua carreira, falar um pouco aí do dia a dia, do pós-carreira. Como é que você está, meu amigo? Boa noite, Julião. Um grande abraço a todos aí. Obrigado pelo convite aí, né? A gente que sempre se fala aí por WhatsApp e redes sociais. É um prazer estar falando com vocês aí. Mostrar a camisa aí, né? Dá para ver certinho ou não? Camisa do Paulista. Tava na hora, né? É isso aí. Amaral, bom, primeiro, como é que é para você? Quantas vezes você foi confundido com o outro Amaral que também jogou no Vasco, né? É mais comum o pessoal falar Amaral e lembrar do Coveiro, né? Dá para a gente brincar desse jeito, mas teve muita confusão já nessa carreira, não? Já, né? Teve bastante. Até porque ele é mais famoso que eu, né, Julião? Primeira coisa é que ele já é mais famoso que eu, né? E também um pouquinho mais feio. Então, o pessoal confunde, mas confunde mais, né? Até pelo nome e a passagem no Vasco também, entendeu? Mas é normal, o pessoal pergunta assim, mas não diretamente a mim, mas perguntam diretamente mais a minha esposa. Ah, você é casado com aquele Amaral? Tal. A minha esposa fala, não, ele é muito feio. Eu sou casado com o Amaral mais bonito. Ela responde só isso. Tá bom demais. Essa é uma boa sacada, hein? Mas conta pra gente aqui, como é que você veio parar no Paulista? Foi em 2003 você teve a primeira partida, né? Mas como é que foi a sua chegada? Você saiu da base e conta um pouquinho da sua história. Então, Julião, em 97, por aí, acho que se não me falha a memória, eu jogava na cidade de Mogi Mirim pelo time da prefeitura. E tinha aqueles jogos nos campeonatos regionais, né? Uns jogos nos campeonatos regionais, assim, e acabou que a gente enfrentou, na época, o Lousano Paulista, né? Levava o nome de Lousano Paulista, acho que em 97. E eu fiz uma partida muito boa, tinha lá meus 14 anos, eu acho, por aí, né? Se for contar a idade verdadeira mesmo, né? 14 anos. Depois a gente toca nesse assunto. Os 14 anos aí...
negócio aí de uma idade adulterada, o pessoal andou meio bravo aí. Isso, mas aí o Paulista me fez um convite para fazer uma avaliação. Na época, a base treinava em Vinhedo, porque lá em Jundiaí o Jaime Sintra estava reformando. Eu saí de casa e fui. Em 2 treinamentos, acabei passando no teste. Só 2? Só 2 treinamentos. Fiz um coletivo com a equipe de teste e no outro dia eu já fui para a equipe do Paulista para treinar junto. Aí me mandaram para casa, uns documentos, assinei e fiquei aí até 2005 no Paulista. E eu acho que a minha primeira partida profissional, estava até comentando com o pessoal de Jundiaí esses dias, foi em 2002. Em 2002. E consta 2003, mas... Não, foi em 2002 com o Giba contra o Sport Recife, no Brasileiro da Série B. Uhum. Contra a equipe do Sport Recife, uma forte equipe do Sport Recife, lá em Jundiaí. Aliás, você está em Mogi, né? A gente fala... É a sua cidade natal, acabou a carreira, pô, Mogi, né? Isso, sou aqui de Mogi Mirim, interior. É isso aí. Bom, aí você fez a sua primeira partida pelo Paulista, lá em 2002, 2003. Você pegou uma equipe muito forte nessa época, né? O Paulista, desde o acesso da 2 para 1, em 2001, formou elencos muito bons aí de torneio Rio-São Paulo. E aí você pegou 2003, 2004 você ainda estava no Paulista na final do Campeonato Paulista, certo? Isso, Jogou isso. Quer dizer, participou de um... Aliás, você participou pelo Paulista, talvez aí das 3 maiores campanhas da história. Vice-campeão paulista em 2004, depois Isso. Copa do Brasil, campeão, faz uma mãozinha aqui, ó. Campeão em 2005 e depois disputou Libertadores, né? Isso. Então, Júlio, a base do Paulista na época era muito forte, assim, entendeu? Então, assim, eu era juvenil, na época, Danilo Laranjeira, que era um pouquinho mais novo também. Aí tinha o Rafael Bracali, Tomás, Asprila, Nenê. Eles já estavam no profissional. Então, ali em 2001, na verdade, o Danilo Laranjeira, o Maicon, eu acho que o Davi, na época, o Thiago Almeida, a gente já fazia parte do treinamento da equipe profissional. Isso lá em 2001. E foi um fato interessante, que em 2002 a gente treinava no profissional e era dos juniores. A gente tinha idade de juvenil na época, né? Acho que uns 17 anos. E nós entramos de férias. Né? O Biasotto, na época, deu férias a todo o pessoal dos juniores. E foi aí que o Giba assumiu, né? O falecido Giba, um grande amigo, assumiu em 2002 lá o Paulista. E o Giba chegou e eu lembro até hoje, o Giba perguntou: ué, cadê os 2 garotos lá, o Amaral e o Danilo? Danilo Laranjeira, que está na Itália hoje, né? Grande amigo Estou também. tentando contato com ele para participar conosco aqui também. Se conseguir, ele participa, ele é uma pessoa de grande coração. E aí o Giba perguntou para não, eu quero esses dois atletas para jogar durante a semana, acho que era numa sexta-feira, eu quero esses 2 atletas para jogarem. E eu já estava uns 10 dias de férias, eu e Danilo. E Biasotto ligou e falou, como que vocês estão? Estão treinando? Na verdade, a gente não estava treinando nada, estava de férias, né? Aí eu falei, estamos treinando, Biasotto, estamos treinando sim, mas por quê? Não, vocês têm que vir embora porque o Giba quer colocar vocês para jogar, né? Na verdade, o Paulista, em 2002, já estava classificado para as fases finais. Então, o jogo de turno, eu acho que era o último jogo contra o Sport Recife. O Sport Recife também já estava classificado. E o Giba colocou a gente de titular, né, para jogar esse jogo contra o Sport Recife. E o Sport Recife veio com força total. Nossa, um baita de um time. Eu acho que naquele ano, acho que o Sport e Fortaleza que subiram. No ano de 2002. 2002, se não me engano, o Fortaleza veio aqui, deu uma cacetada no Paulista, não foi esse ano? Isso. Depois, o próximo jogo já foi contra o Fortaleza. E eu joguei contra o Sport, só que a gente não foi convocado, porque a gente foi só para jogar esse jogo, né? E o Fortaleza ganhou de 6, na verdade. Acho que depois lá foi 1-0 pro Paulista, ou 2-1. Mas subiu o Fortaleza e Sport. Então, assim, a minha carreira, na verdade, no Paulista, não só a minha, como do Danilo, do Rafael Bracali, do Asprila, do Nenê, vários outros atletas ali,
A gente foi um pouquinho precoce, porque a gente era a idade de juvenil. A gente foi campeão paulista juvenil em 2000 e, né, a gente já subia para os juniores, né? Então a gente já era um pouco mais avançado. Então ali 6 meses de juniores a gente já estava no profissional também, né? Com 17 anos de idade. Então a gente deu um salto muito grande ali. O Paulista foi uma escola muito boa para a gente, sabe? E depois a gente acabou formando um time em 2003 com o Zete também na Série B. A gente fez um campeonato muito bom, onde o Zete lançou vários jogadores. E depois também a gente foi vice-campeão paulista, né? Aí depois teve a chegada do Wagner Mancini no final de 2004 e em 2005 a gente já foi campeão da Copa do Brasil. Então a nossa sequência ali, nossa carreira foi um pouco, como se diz, um pouco precoce, né? Já foi um pouco mais adiantado. Ah, foi precoce, mas porque É uma os coisa técnicos boa, né? da época enxergaram a possibilidade de aproveitar, né? É, porque E na. assim, né, Amaral? Quem Oi? está na base está sempre vigiando para ter a oportunidade, não importa a idade. Você tem, E, hoje em dia, você vê com 16, com 17, a molecada assim, sedenta, né? Quando tem a oportunidade, sobe mesmo. mas naquela época também teve aquela transição que a Parmalat assumiu como clube empresa, ficou alguns anos e depois a Parmalat saiu. E o que aconteceu, né? Ali de 2003, 2004, até ser campeão da Copa do Brasil. O Paulista, na verdade, estava sem dinheiro, sem aquisição financeira para contratar, teve que investir na base, né? Que era eu, Christian, Rafael, né? O pessoal, Mossoró, Léo, Heber, Aí, essa você está molecada toda falando, que você conhece. pegar um gancho aí, você está falando você, Bracali, Laranjeira, Christian, Mossoró, Davi, Thiago Almeida. Tal, que também é um pouquinho antes, mas também saiu de Jundiaí. A gente vai falar aqui do Hever, Vitor, olha a quantidade de jogadores que saíram da base de Jundiaí desde o ano 2000 até 2005. A gente vai pegar uma... Era realmente um celeiro. A gente falou aqui com o Bracali, com o Martinelli, foram anos que o Paulista tinha realmente uma base muito forte, né? Isso. O Martinelli, o Marcinho, o Fábio Gomes, eles são mais velhos, só que eles vieram um pouquinho antes, né? As Freiras, pessoal. Então, Sim. o Arthur, se for contabilizar o tanto de atleta que chegou ao topo do futebol brasileiro e mundial, que saíram realmente da base do Paulista, que foram formados na base do Paulista, eu acho que a base do Paulista aí foi uma das mais fortes em formação de atletas. Se for buscar desse período aí, realmente o Paulista uma fase realmente muito forte. Agora, desse período que você viveu aqui em Jundiaí, no Paulista, você destaca algum ano em especial, algum jogo que guarda na memória? Que a gente falou de 3 anos, pelo menos, de grande nível, né? 2004, 5, 6, até a fase da Libertadores. Mas, assim, tem um jogo ou dá para destacar alguma coisa que você fale do Paulista propriamente dito? Ah, do Paulista, sim, cara. Eu, assim, na verdade, desde quando cheguei, né, a gente era muito criança, adolescente, tivemos uma vida um pouquinho já puxada, mas conseguimos, né, sobreviver e fazer tudo de bom pelo clube, o que o clube fez por nós também. Mas, assim, um dos momentos mesmo, um dos momentos mais importantes, assim, para mim, com a camisa do Paulista, foi o meu primeiro gol profissional da Série B de 2003, cara, contra o Palmeiras, em Jundiaí, né? Eu acho que ali eu comecei a jogar, o primeiro jogo foi contra o Joinville, porque o Zete precisava lembro até hoje, o Zete precisava de um atleta que chutasse de fora da área, porque o time que ele tinha em mãos não tinha um finalizador de longa distância. Tá de fora. O que acontecia? Eu acabava, depois dos treinamentos, eu ajudava o Bracali pai, que era o preparador de goleiros, né? Armando, né? O Armando Bracali. Ele falou assim, Amaral, vem aqui, chuta umas bolas nos goleiros aí, que era o Vitor, o Rafael, o Buzeto, na época, Alexandre Buzeto. E aí eu ficava lá dando umas pancadas no gol lá. Então, chutava lá mais de 50, 60 bolas lá. Então, aí o Zete ficou olhando, o Zete falou, eu tenho que ter alguém que chute, tem que ser o Amaral. Aí o Zete me lançou. Você vai aprimorando tudo, né? Aí o Zete me lançou.
Aí, em 2003, no jogo contra o Palmeiras foi campeão aquele ano, né? Eu acabei fazendo um gol ali de muito longe no Marcos. Eu acho que marcou muito para mim esse gol, como para alavancar a minha carreira mesmo. E o gol contra o River também. Eu fiz, na verdade, 17 gols aí no Paulista como profissional, né? Foram 17 gols aí de longa distância, de chutes, de faltas. Mas esse contra o Palmeiras e contra o River Plate pela Libertadores, eu acho que marcou muito para mim, marcou muito para o Paulista, minha carreira, né? Acho que foi o que mais me alavancou aí. Para você não, mas para quem nos assiste, talvez eu seja redundante, porque eu falei a mesma coisa para os nossos outros entrevistados. Essa época eu era de arquibancada, né? Depois eu fui fazer meu curso, virar radialista, montei minha rádio. Mas assim, nessa época eu acompanhei essa trajetória e eu não me esqueço exatamente desse gol contra o River Plate na Libertadores. Que jogada linda, né? Uma pancada forte mesmo, não tem como buscar uma bola daquela. A Libertadores, na verdade, sim, nós fizemos uma boa competição, né? O que aconteceu é que nós pegamos ali o River e o Libertad, que eles acabaram cruzando na semifinal. Muito forte, né? Eles acabaram se cruzando na semifinal ainda da Libertadores, né? E ganhamos do River em casa, empatamos com o Libertad em casa. Se a gente vence o Libertad em casa, né? E o que atrapalhou nós foi um empate com o El Nacional do Equador também, que tinha jogadores da seleção equatoriana. Mas o campeonato para nós, para o Paulista, a Libertadores, foi muito importante. Assim, grandes jogadores, né, depois da Copa do Brasil, praticamente saíram, foram vendidos ali, né? Mas essa Libertadores acho que ficou marcada no Paulista ali. Acho que o primeiro gol também numa competição internacional, né, que me passaram aí na época. Não sei se teve outros antes ou se continua sendo ainda. Mas aquela. Só que marcou muito para mim, para os atletas e para o Paulista também. Sem dúvida. Voltando um pouquinho, Copa do Brasil também foi uma situação bem gostosa para quem é de Jundiaí, né, acompanhando, porque foram confrontos muito fortes, né, diferente de algumas outras equipes que às vezes vão comendo pelas beiradas aqueles times mais fracos. O Paulista teve, desde a fase de mata, as primeiras fases, foi pegando o Figueirense, que não é coisa fácil de se pegar, foi pegando o Inter, pegou o Cruzeiro, pegou o Fluminense. Não tem como não falar de um campeonato daquele em que o Paulista foi superior em todos os jogos, né? Sim, sim. Então, essa Libertadores, na verdade, né, nós entramos assim, nós jogadores, assim, a gente sabe da força da competição, né? Sabe que um time do interior hoje, para vencer novamente uma Copa do Brasil, uma Copa do Brasil, vai ser muito difícil. Né? O Santo André tinha vencido um ano antes, você não imagina que um outro time pequeno vai vencer novamente. Nós entramos assim, meio que despreocupados, assim, né? Vamos fazer nossa parte. Deixa lá, né? O que a gente queria? É fazer o jogo de volta. Para viajar, conhecer outro estádio, conhecer outro estado, essas coisas assim. Acabou que a gente passou pelo Juventude, né? E, na verdade, nós enfrentamos ali todos os times de Série A. Naquele ano... Mas era Juventude. Naquele ano, todos os times eles eram de Série A. O Juventude era de Série A também. Aí já tiramos o Juventude. Juventude é o Alfredo Jaconi, né? Alfredo Jaconi, uma pressão. Aí depois veio... acho que depois, na sequência, veio o Botafogo. Aí também já pensamos no jogo de volta para conhecer o Maracanã, jogar no Maracanã, né? Pô, já pensou? Vamos segurar a barra aqui e a gente vai conhecer o Maracanã, conhecer o Rio de Janeiro. Aconteceu que tiramos o Botafogo e aí a nossa confiança já foi subindo, foi aumentando. Falei, peraí, já eliminamos dois times importantes, né? Dois times importantes. Então, a gente está começando a competir, né? Já começamos a competir. E a gente tinha um treinador muito bom, o Wagner Mancini. O Wagner Mancini é grandioso, era ex-atleta, jogava demais e entendia muito do assunto. E começou a passar confiança pra gente, e a gente foi ganhando confiança, eliminando ali os adversários ali, até chegar no Cruzeiro. Chegamos no Cruzeiro, o primeiro jogo eu não atuei, fiquei de fora. Depois lá no Mineirão
15, 20 minutos já estava 3-0 para o Cruzeiro. Fred, Atirson, Kelly. Nossa senhora, com 20 minutos, 3-0, o Fred deixa eu só voando. perguntar uma coisa. O Inter foi antes do Cruzeiro ou foi depois do Cruzeiro? O Inter foi antes. Foi antes, né? Porque teve decisão nos pênaltis aqui em Jundiaí também. E isso, o Inter foi depois do Figueirense. É isso aí. O Inter foi depois do Figueirense. Aí, agora, como é que você olha lá? 3-0 no primeiro tempo, você fala, acabou a nossa férias, né? Não, no primeiro tempo não, tava com 20 minutos, né? Falei, nossa senhora, com 23 até os 45, os caras já fazem uns 4, eu acho, né? Vira 3 acaba. A gente conseguiu segurar a partida com 3 volantes. O Mancini fez uma substituição. Eu acho que na época ele me tirou, colocou o Juliano também. E aí o Christian achou 2 chutes que desviou na barreira e morreu lá no canto do Fábio. Eliminamos o Cruzeiro. Pronto. Estamos na final. Deixou de ser só ter confiança, né? Aí você fala, o time realmente tem condições, tem sorte, tem qualidade. Temos condições. A cidade nos abraçou, a torcida do Galo era muito constante naquela época, né? Lotava muito ali o Jaime Sintra, apoiava muito. A gente tinha uma estrutura muito boa também que o Paulista oferecia, porque a gente treinava no estádio, a gente tinha alimentação, tinha tudo, a gente tinha tudo, assim, não é de reclamar, não. Entendi. Aí veio o Fluminense e o primeiro jogo nós já matamos o Fluminense. O segundo jogo, para nossa sorte, foi levado para São Januário, né? Talvez se fosse para o Maracanã. Talvez se fosse para o Maracanã, talvez, né? Não é difícil saber, talvez a gente não aguentaria. Mas São Januário, uma pressãozinha, estádio pequeno, né? Nós suportamos muito bem a pressão. O Paulista era muito consistente nessa época também, né? A gente tinha um time muito bom, um time que se doava muito em campo, todos ali eram líderes dentro de campo, não tinham medo de nada, se tivesse que enfrentar adversário, enfrentava, se tivesse que botar o dedo na cara, a gente botava, né? O Wagner Mancini ensinou muito isso a gente, e a gente chegou lá em São Januário também, a base de tijolada, estouraram todo o nosso ônibus, os vidros, né, de tantos tijolos que tacaram. A gente teve que entrar em São Januário deitado no corredor do ônibus, né, cheio de caco de vidro, entramos deitados. Aí, campeão, para sair de São Januário, tivemos que esperar até 3 horas da manhã chegar um outro ônibus para a gente poder sair também. Foi demais. Foi maravilhoso, foi bom demais. Imagina se disputar com um time grande, como é que não fica? Então, foi bom demais, foi maravilhoso isso aí. Dessa final, eu posso te dizer, não está aqui, eu queria estar com ela aqui agora, mas eu tenho uma camisa de um certo Amaral do jogo contra o Fluminense da final da Copa do Brasil, mas tá com meu pai lá na Bahia, ele viu, ele precisava ter uma camisa do Et, ele não fala se não fosse, não fala paulista, mas fala Et. Não, eu preciso dessa camisa, Aí eu acabei deixando meu pai levar, tá lá em Camaçari, na Bahia, ele desfila para lá e para cá, aquela camisa do Amaral da final da Copa do Brasil. É relíquia aquilo ali. Legal. É legal isso aí, Julião, né? Ver que a gente traz lembranças boas aí para todo mundo, né? Para vocês, para o Paulista, para os familiares de vocês, assim, né? Esses dias eu tava até aqui na rede social, um rapaz me mandou, eu nem lembrava da camisa que eu te dei, tá vendo? Um rapaz me mandou uma foto por Instagram, cara. Ele tava lá nos Estados Unidos com a camisa minha. Aí ele falou assim: oi, tudo bem? Te achei. Você me deu essa camisa de presente um dia num jogo. Eu moro nos Estados Unidos hoje. Você não imagina, são tantas gente que você conhece, que você vê em estádio, que você doa, faz uma doação, né? Mas é legal, assim, ver que... A gente fala muito disso, Amaral. O jogador de futebol, a partir do momento... Não importa o tamanho da equipe. A equipe pode ser pequena, mas dentro da sua cidade ela é um clube grande. E o jogador de futebol, ele é formador de opinião, ele é um cara que espelha muitas crianças, né? Então, o que ele precisa fazer? Esse trabalho que você faz, de repente, que você fez, e vários jogadores, presentear com uma camisa, dar um autógrafo, isso daí marca muitas pessoas. Então, isso é importante, né? Tem muito jogador que, infelizmente, não entende o tamanho da grandeza, né? O que ele representa. Isso. Então, se uma pessoa
falou que viu você ganhou uma camisa e está nos Estados Unidos falando e mostrando que gosta da camisa que você deu, quer dizer, é uma lembrança bacana, né? Mas eu vou contar uma história aqui rapidinho. Depois que eu parei de jogar, eu parei um ano, aí em 2016 eu recebi um convite dos presidentes do Passo Fundo para jogar um estadual, primeira divisão lá do Gauchão. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá no Passo Fundo, chegou um garoto lá que estava treinando com a gente, ele era dos juniores e estava treinando com a gente no profissional. Aí um dia ele chegou com um papelzinho do tamanho da palma da mão. Chegou com um papelzinho com uma foto. Aí ele me mostrou, ele abriu o papelzinho e falou assim, ó, eu tenho seu autógrafo até hoje. eu tenho seu autógrafo até hoje. Eu falei, nossa, mas que legal, cara. Pô, Ferrugem, ele é ruivinho. Pô, legal, hein, cara, você guardou até hoje. Eu falei, não, eu guardo em casa até hoje. Eu falei, tudo bem, mas da onde que é esse autógrafo? Aí ele pegou e me mostrou a foto. Foi quando eu fui pro Grêmio, em 2008. Ele era torcedor, ele ficava esperando na porta do estádio a gente chegar para treinamento. E eu também não lembrava, acho que eu acabei dando um autógrafo num pedacinho de papel pequeno para ele, tirei uma foto. E ele guardou. Mas nem dá, né? Até ter a oportunidade. Aí me encontrou novamente lá em Passo Fundo e mostrou. Foi bem legal também, cara. Um moleque muito bom também. Nem sei por onde anda agora. Bom, passando aí a história do Paulista, você tem uma carreira brilhante aqui, participou talvez das melhores épocas do Paulista, claro, sem desmerecer o tempo passado, os outros atletas, mas na minha visão, esses anos aí de 2004, 2005 e 2006 talvez tenha sido o salto mais alto do Paulista, e você participou, isso foi muito bacana. Depois você foi embora, ganhou asa, né? Apareceu, teve vitrine, aproveitou as oportunidades, e aí você foi jogar no Vasco, no Cruzeiro, no Grêmio, como você acabou de falar. A gente está mostrando o vídeo enquanto a gente conversa aí, para quem está nos assistindo pelo Facebook. Nesse momento está rodando o período que você jogou no Japão. Como é que foi sua ida para o Japão? Você foi na mesma época que o Martinelli, ele também jogou no Cerezo Osaka e, se não me engano, em 2010 também, 2009 ou 10. Eu tive com o Thiago agora em começo de março aí. A gente esteve em Jundiaí junto aí para jogar futebol. Na ocupação da Arena do Julinho, né? Isso. Eu cheguei para o lugar do Thiago Martinelli. O Thiago Martinelli ele foi para o Cerezo Osaka em 2009. Eu estava no Vasco. Aí o Thiago Martinelli saiu, eu fui comprado pelo Cerezo Osaka em 2010. Né, o grande clube, a gente brigou pelo título da J1 lá, que se diz, né, J-League lá. Você estava no lugar dele porque era estrangeiro, é isso? Porque não é a mesma posição. Porque o Thiago, quando ele foi para o Cerezo, era a segunda divisão. E eles subiram para a primeira. Aí o Thiago não ficou no Cerezo e eu cheguei. E nós brigamos pelo título lá e classificamos para a Copa da Ásia. Mas foi para mim, assim, particularmente, foi um dos melhores clubes, um dos melhores lugares para se viver, né? Eu, meus filhos, minha esposa, a minha irmã, que eu levei junto comigo para morar comigo também. A gente foi muito bem tratado lá, né? Trataram a gente muito bem, nos davam tudo. O time do Cerezo Osaka era muito forte, né? Depois tem 5 atletas que é da seleção japonesa, a gente tinha mais 2 brasileiros também bons lá, e o treinador, na verdade, que me levou na época era o Levir Coupe, que é um grande treinador também, foi um dos melhores com quem trabalhei. Mas o Cerezo Osaka, para mim, foi um ápice ali da minha carreira. E eu tô vendo aqui, tem gol, hein? A gente tem um grupo do Paulista aqui, Júlio, espero que esse pessoal esteja assistindo, porque eles ficam me zoando aí, falando que eu não fazia gol, né? Eu compartilhei com um grupo dos 6 atletas do Paulista, que tem lá no Facebook, acho que você também faz parte. Você só chutava a bola da fora, não fazia gol. Se não estiverem ao vivo, depois eles acompanham no replay lá, porque, pelo que eu vi, praticamente todos os clubes que você passou, você tem gol, né? Todos os clubes que eu passei, eu fiz gol. Acho que no Grêmio, não, porque eu atuava mais de zagueiro, né? Ficou pouco tempo também lá, né?
Eu fiquei A gente foi vice-campeão brasileiro em 2008, né? Fiquei só o brasileiro, tive que retornar ao Vasco, né? Porque o Dorival Júnior já me conhecia da época do Paulista. O Dorival Júnior tinha trabalhado comigo no Paulista e me pediu de volta. E eu acho que no Cruzeiro... no Cruzeiro também não fiz gols, não. Mas a maioria dos clubes eu fiz alguns gols, sim. Tem gol de fora da área, tem gol de dentro da área. Bom, enfim, isso é porque é volante, né? Isso é porque é volante. Se eu fosse atacante também, talvez não tenha nenhum. Mas então, essa época do Japão foi um aprendizado. A gente imagina que quem vai jogar na Europa ou vai jogar fora do país de qualquer forma, né? Acaba aproveitando não só dentro do campo, eu perguntei isso também para o Thiago, você acabou de confirmar, a vida fora de campo no Japão é outra realidade, né? É outra realidade, né? O respeito dos japoneses com nós lá, os estrangeiros, com a nossa família, é demais, assim. Você sai na rua, eles te respeitam, eles fazem fila para pedir um autógrafo, para tirar uma foto. Não fica aquele tumulto, né? Os vizinhos te convidam para fazer refeições. Eles te tratam muito bem lá. É um povo... É difícil você não gostar de japonês, na verdade, né? Até quem não conhece japonês gosta, né? Então, e a estrutura que eles dão para você trabalhar também lá é excepcional também. A gente sabe que dentro do campo a linguagem do futebol é universal. Grita, aponta, mas e para se comunicar em japonês, como é que você fazia? Você tinha um intérprete? Você falava inglês? Como é que você... Não, então, assim, tinha um intérprete diretamente para nós lá, né? Mas depois, quando a gente ia jogar alguma coisa assim, ele ficava mais para ajudar a minha esposa também, mas minha esposa também se esforçou bastante para aprender algumas coisas. Depois acabou se virando sozinha para fazer compras, pegar trem, viajar também. E, na verdade, quando eu fui contratado já para o Cerezo Osaka, o intérprete já me mandou uma apostila. Estuda pelo menos isso daqui, aprende a falar pelo menos isso aqui, que são as frases, os nomes, o que você vai mais usar dentro de campo. Aí eu fui tentando aprender alguma coisa, né? E a linguagem é meio que universal também, assim. Você falava algumas coisas em inglês, eu aprendi bastante japonês também, sabe? Sim, aí eu me dei muito bem, não tinha muita dificuldade, não, para nada lá. Quanto tempo exatamente você ficou lá? Não entendi. Quanto tempo exatamente você ficou lá? Na verdade, eu fiquei 1 ano, Júlio, né? No ano de 2010. No ano de 2011, eu ia me transferir. Tinha 2 clubes para mim, para ter minha transferência, que era o Sendai e o Júbilo. E foi no ano de 2011 que aconteceu aquele tsunami com o terremoto, onde parou tudo, ficou acho que praticamente até março, abril, alguma coisa assim, sem a competição. Eu fiquei aqui no Brasil. Então, os 2 times que queriam me contratar foi... Quando aconteceu o tsunami lá, ou você veio para cá, lá o que aconteceu? Não, eu estava de férias aqui no Brasil já. Eu estava de férias e aí os 2 clubes, as 2 cidades que queriam me contratar, na verdade, foram as mais atingidas. Então, não deu para voltar, eu fiquei muito tempo parado aqui e acabei indo para Minas, para o América Mineiro. Mas foi 1 ano no Japão ali. Também eu acabei não citando o América Mineiro ali. Bom, na descrição do vídeo tem todas as passagens ali, tá? Então a gente está batendo papo porque eu não estou chamando passagem de clube para clube, porque a gente acabou acompanhando, estou pegando algumas coisas que a gente entende que sejam os mais pontuais, né? Sim, e aí eu queria que você falasse exatamente da passagem do Vasco. Por uma coisa que eu te perguntei antes, né? Perguntei ontem, no gol mil do Romário você estava lá, certo? Certo, tava. E aí eu queria que você falasse da sua passagem no Vasco de uma forma geral e como é que foi jogar com um cara que não sei se é a maior referência de atacantes brasileiros, pelo menos se a gente pegar e olhar um pouquinho mais para trás, porque o baixinho era danado, não? Como é que foi essa sua passagem no Vasco, jogar com o Romário, participar de um evento histórico que foi o 1000º gol dele? Como é que você se sentiu nesse Vasco da Gama? Essa minha caminhada do Vasco da Gama, Júlio, foi muito importante na minha vida, na minha carreira, né? Foi o primeiro clube grande.
Na verdade, na época da Copa do Brasil, o Vasco veio muito pesado. O Vasco queria levar 5 jogadores nossos lá do Paulista. Eu, o Rafael Bracali, o Danilo, o Dema, e não lembro quem que era o outro. E o pessoal acabou optando por não ir. O Danilo foi para o Atlético, o Rafael para o Juventude, o Dema para o Juventude, acho que o Lucas também. Aí eu falei, eu vou pro Vasco, né? O Vasco é time grande, é uma vitrine para mim. Eu fui, foram 4 anos de Vasco da Gama ali. Todo mundo sabe que naquela época o Vasco da Gama tinha uma democracia muito grande, que era o Dr. Eurico Miranda, mas pro Vasco ele era muito bom. Eu, nesses 4 anos de Vasco da Gama, junto com meus companheiros, eu fui o atleta que mais atuei lá, né? Com a camisa do Vasco da Gama também. Com todos os treinadores grandes que passaram lá, Valdir Espinosa, Renato, Carlos Gaúcho, Celso Rotti, só pessoal grande, né? Eu fui homem de confiança desse pessoal todo. Fui capitão na equipe do Vasco da Gama também, com Dorival Júnior, com Celso Rotti. Então, o Vasco da Gama, para mim, é um clube que eu amo muito de coração também. A maior parte dos meus amigos são feitos no Vasco da Gama, como os funcionários. Foram 4 anos bons, né? Tinha os altos e baixos, como tem hoje, tem até hoje lá, como os problemas financeiros, as cobranças, mas eu sobrevivi. Foi bom, a experiência foi muito boa e deu uma alavancada também na minha carreira para outros clubes grandes aí. E jogar com o Romário? Pai, jogar com o Romário, para mim ali, eu lembro até hoje, o primeiro treino meu, quando eu cheguei em São Januário, o time do Vasco já estava lá em reunião no meio do campo com o Renato. Eu entrei em campo e o Romário, na verdade, foi o primeiro a me dar boas-vindas. Ele virou o corpo, me deu a mão, falou, Amaral, seja bem-vindo, né? E eu tinha uma intimidade muito boa, uma amizade muito boa com ele, porque a gente sentava perto ali no vestiário. Quando a gente ia para o campo também, a gente ouvia as mesmas músicas que eram hip hop, ele gostava muito. Eu tive um contato muito bom com ele, eu aprendi muitas coisas com ele. Ele, com quase 40 anos, foi artilheiro do Brasileiro em 2005, atuando só em São Januário, né? Então, e participar do 10º gol para mim também ficou na história, né? Até passou na Sport TV. Tava passando esses dias na Sport TV, eu comecei a assistir lá e passou aquele filme na cabeça, né? Assim, você participar de algo tão importante na carreira de um atleta é gratificante demais. Desde o vestiário, aquela camisa bordada 999, os filhos ali ao lado. Tem uma aqui na parede, tá atrás de mim aqui, acho que não dá para ver não, mas tem aqui. Essa é a mais importante, né? Eu vi em algumas fotos que você coloca no Instagram, enfim, nas redes sociais aí dessa área que você usa para treinar, a gente vai falar daqui a pouquinho, que você colocou quadros de várias camisas que você tem aí, né? Todas as que você jogou ou só algumas mais importantes? Você cita algumas aí? Na verdade, assim, eu não consegui colocar todas, porque fica muita coisa, né, Julião? Assim, aqui eu tenho mais, né, do Vasco, né, tenho do Grêmio, tenho algumas do Japão e do Cruzeiro, Botafogo, mas, assim, a minha maior parte, que é a história do Paulista, ela está armazenada toda na casa da minha mãe. Então, a casa da minha mãe é todinha enfeitada com a camisa do vice-campeonato paulista, com a camisa do campeão da Copa do Brasil, com a faixa, com a medalha. Por isso que não tem nenhuma do Paulista aqui, que é uma casa mais recente, mas na casa da minha mãe ali, a minha trajetória, a minha história no Paulista está toda contada lá. É isso aí. Eu tenho um amigo que jogou no Vasco há muito tempo, Beto Oliveira, foi jogar depois em Honduras, na Guatemala, mas ele deixa uma passagem para mim em relação a um treino com o Romário, né? Na sua época, talvez o Romário já não fosse muito aquela história de treinar, né? A gente sabe disso. Já estava no fim de carreira. Não precisava ficar se dedicando tanto com o treino. Mas mesmo na época mais jovem, ele diz o seguinte, que o Romário chegava, colocava um cone desses pequenininhos a 30 centímetros, 40 centímetros da trave, depois uma outra bem próximo da pequena área. Quer dizer, ele posicionava uns pequenos cones em alguns lugares e pedia para os caras, vai na linha de fundo e bota a bola ali. Ele dava aquele sprint dele, pum, tapinha, os goleiros sofriam, que era só isso o treino dele. Treino de finalização
dentro da pequena área, em Isso. posições específicas, não é à toa que ele era o rei da área, né? Na minha época era assim ainda. Ele treinava pouco, né? Parte física ele não fazia, parte de dois toques fazia um pouco, aí depois ele pegava todas as bolas, ficava dentro da área pequena, colocava um goleiro lá e só dava aquele toquinho leve no pé da trave, entendeu? Não fazia muita força, até porque já tinha uma idade, né? Participava do bobinho ali, que ele era um cara bem divertido. Como ele estava no final de carreira, ele já estava um cara mais centrado, mais tranquilo, ele era bem divertido Mais também. resenha? Ele era da resenha, fez churrasco pra gente quando fez o milésimo, fez a festa, fez tudo, assim. Ele era bem parceiro da rapaziada lá, assim. No meio do futebol, dessa carreira toda que você teve, você elege um jogador, ou uns dois, três, sei lá, que sejam os caras mais resenha que você já teve, que você já encontrou? Nossa, mais resenha. Olha, assim, cara, o mais resenha que eu tive uma passagem boa com ele também, o Aloysio Chulapa, né? E Isso nós foi jogamos em qual junto clube? no Vasco da Gama. Jogamos junto no Vasco da Gama. É. Ah, tem Já era um. do Danone também? O Chulapa, naquela época nós já batia forte já. O Chulapa era um cara da resenha divertido e tal. O Carlos Alberto, né, também, que eu tenho uma amizade muito boa de irmão para irmão com ele, ele já era da resenha, só que já era meio louco, né? O próprio Léo Lima também, que é um brincalhão, o Leandro Cara, Amaral. de É, frente, hein? tem os meninos do Paulista, você pega lá o Fábio Vidal, o João Paulo. A gente tem um grupo do Paulista aí que é sensacional, cara. O grupo nosso é só diversão o dia inteiro, né? O Canu, Rafael Bracali, Nenê, essa rapaziada toda aí é uma diversão 24 horas. E é isso que você guarda, né, para o resto da vida, porque você joga, tem os amigos, tem os profissionais, mas tem aquele grupo que acabou ali a carreira, vocês vão se encontrar sempre que pode, né? Graças a Deus essas redes sociais aí aproximou a gente novamente, né? Eu postei junto aqui no banner que a gente preparou para fazer a divulgação, uma foto sua com a camisa do Mojimirim, que parecia um jogo talvez festivo. Você não chegou a atuar no Mojimirim de forma profissional, né? Não, eu atuei no Mojimirim em 97, era infantil ali na época. O Mojimirim sempre teve uma base boa, mas tinha um problema muito grande. O Mojimirim, um ano tinha base, no ano seguinte não tinha mais base. Aquele jogo ali foi um jogo, eu acho que foi em 2009 também. Amigos do Rivaldo contra amigos do Carlos Alberto para arrecadar alimentos. E eu fiz ali a parte eu joguei, acabei recebendo o convite de ambos, mas como eu nunca tinha vestido a Você camisa era do bem Mojimirim. Eu acabei que não joguei meio tempo cada um, não, porque tinha muitos atletas ali, mas eu acabei atuando para o Mojimirim para ter o prazer ali, a pedido do povo da cidade, para vestir a camisa do Mojimirim. Então eu fiz parte da Faltou equipe do isso Rivaldo. para você? Não entendi. Faltou esse jogar como profissional no Mogi para você? Faltou, assim, no meu final de carreira, eu cheguei a conversar com o pessoal, mas tinha um pessoal que assumiu o Mojimirim aqui que não era de boa índole, né? E acabou não dando certo. Eu gostaria muito, tinha muito sonho de jogar com a camisa do Mojimirim para que a minha família, meus amigos, todos de Mojimirim, que fossem ao estádio lá do Wilson Fernandes de Barros, acompanhar uma partida profissional com a camisa do Mojimirim. Mas infelizmente não deu certo, né? Vida que segue. Quem sabe aí em outra ocasião, em outra função aí, né? Isso a gente vê esses contemporâneos, podemos chamar assim, que ainda estão jogando, né? Poderiam vir encerrar a carreira aqui em Jundiaí, mas a gente vê que a situação do Paulista está muito difícil para que alguém possa, como o Bracali falou semana passada, né? Poxa, até pensava em fazer um jogo de despedida, encerrar a carreira, jogar um campeonato pelo Paulista, mas o Paulista não ajuda, né? É difícil. Uma coisa que eu falo muito com o Julinho, com o pessoal da cidade, porque agora você tem muito campeonato de Master, de veterano, né? Talvez reunir alguns atletas, alguma rapaziada, o Paulista dar um apoio e a gente poder representar o Paulista numa competição de Master para poder juntar Sim. todos esses atletas também. Eu acho que seria
seria interessante aí um apoio do Paulista. A gente sabe que a situação não é fácil, que é difícil, mas a cidade é uma cidade boa, uma cidade grande, quem sabe, né? Mas também o próprio torcedor aqui tem uma característica de que se o time está bem, ele vai, se o time precisa dele, ele some. Faz parte, não tem jeito. Antes aí da gente falar um pouquinho da parte pessoal, pode? Pode, né? Lógico, pode dar bala. Tem um pessoal que andou mandando mensagem para mim aqui, querendo saber o seguinte: que foi aquele lance do Ronaldo Fenômeno lá no Pacaembu, rapaz? Você viu? Mas aquele lá, até hoje, né? Você respeitou ele? E era para dar uma chegada, né? Fala a verdade. Eu até brinco com o pessoal. O pessoal fala assim: Meu, por que você não chegou? Você é forte, que você não chegou no Ronaldo, quebrasse ele. Eu falo pro pessoal assim: um brinco, né? Vocês vão pra Disney, vocês querem matar o Mickey? Pra Disney matar o Mickey lá, os caras, eu jogar contra o Ronaldo, vou quebrar a perna do Ronaldo? Não tem como, falei, tá louco? Tá de brincadeira. Aí eu brinco, né? Falei, o Ronaldo tava meio também fora de mídia, tava voltando ao futebol brasileiro ali. Acho que era o momento de dar uma alavancada no Ronaldo. Então eu dei uma escorregadinha de Miguel ali, mas levantei rapidinho. Deixei o Ronaldo famoso de novo. Foi isso. Agora, brincadeira à parte. Mesmo fora de forma, o cara é uma qualidade absurda, né? É difícil, né? Aquele jogo lá foi uma semifinal de Copa do Brasil, né, em 2009. A gente havia empatado 1-1 no Maracanã e eu tava jogando de zagueiro também esse jogo aí. Jogava muito de zagueiro, apesar de ser baixo, mas jogava muito de zagueiro. E eu tava marcando o Dentinho do lado esquerdo. É quase um líbero, né? Eu tava marcando o Dentinho do lado esquerdo. Eu não sei o que eu tava fazendo do lado direito lá nessa hora, mas eu tava lá perto do Ronaldo. Foi cobrir. E na verdade, assim, o Júlio, ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara que aparenta estar desligado em campo, mas ele está pensando em que ele vai fazer, como ele vai receber a bola e o que ele vai executar. Então você acaba meio que desligando dele. A hora que você vê, já foi, cara, já não dá mais tempo. Parou para pensar. Parou para pensar, já tá lá dentro o homem já. Você tem algum jogador desses mais famosos? A gente está falando do Romário, que você jogou a favor, o Ronaldo você jogou contra. Alguém que você diga, puta, esse era difícil marcar, hein? E olha que você tem um senso de marcação forte, hein, cara? Não pelo vigor físico, mas pelo posicionamento, a leitura de jogo. Você sempre teve muito essa coisa de estar muito próximo da jogada. Mas dá para dizer um jogador, pelo menos, que o cara era muito embaçado de marcar? Eu tive dois. Muita gente me faz essa pergunta aí, na verdade, né? Teve dois, em 2005 ali, o Aloysio Chulapa, que jogava demais também, era muito forte, todo mundo dizia que ele era caneludo. No São Paulo ou ainda era do Atlético Paranaense? No São Paulo. Falam que ele era caneludo, que era isso, que mentira. Tinha muito domínio de bola, protegia muito a bola, quase 2 metros de altura. Saber o seu corpo, né? O Aloysio Chulapa era muito chato de marcar, foi um dos mais difíceis. E em 2005 também o Tevez, né, na época do Corinthians também, foi um cara do céu, parecia um trator passando em cima da gente, né? Eu tive uma marcação individual dele em 2005, até ele me deu a camisa de presente depois. Sobrevivi também ao jogo, não fui expulso, não saí lesionado, nada, mas o Tevez também, para mim... O engraçado é que o Tevez, ele é baixo, mas o bichinho é troncudo e rápido, né? Rápido, não desiste da jogada, cai, levanta, então, né? Porque se você enfrenta um jogador habilidoso, assim, na verdade, o jogador passa o pé em cima da bola, brinca, então talvez você para na frente dele, dá uma reduzida, mas você pega um cara... você pega um cara mais chato, que briga, vai no corpo, que não para de correr, que protege a bola, eu acho que para mim, para marcar, é mais difícil. Entendeu? É mais complicado marcar esses caras. Tá bom. Bom, eu estou pincelando e navegando aí pela sua carreira, mas eu queria falar um pouquinho do pós-carreira.
Tá? Você tem... O que que você faz exatamente? Primeiro que, pela sua idade, eu acho que você ainda poderia estar jogando, opinião minha, mas até aí, pela condição física também, poderia estar jogando, tudo bem. O que que você faz depois do último contrato profissional que você fez? Eu fiquei um tempo, né, mais tranquilo, em casa, né, cuidando dos meus filhos assim, né? Hoje eu tenho uma unidade aqui em Mojimirim também, uma escola de futebol, trabalho com algumas crianças, um projeto que eu tenho, né? Dou aula para as crianças aí e administro e tomo conta da carreira dos meus filhos, né? Os meus filhos hoje vão completar 12 anos, estão iniciando aí no mundo do futebol e já estão indo para o segundo ano de Inter de Limeira. E eu São procuro sempre. gêmeos? São gêmeos, né? Porque eu procuro estar acompanhando eles no dia a dia, na carreira, né? Para sempre seguir o caminho certo, né, Júlio? Então, eu gosto mais de trabalhar com crianças, voltei a estudar. Estou no meu segundo ano de educação física, onde eu curso em Araras, que eu quero ali me especializar no final para trabalhar com fisiologia, ou talvez com criança ou idosos, que eu acho que precisam bastante de uma atenção aí da gente, né? Muitas pessoas não cuidam, não gostam, mas eu tenho essa intenção, sim, de me formar e dar uma atenção às crianças e os idosos aí. Então, a sua ideia inicialmente não é voltar para o campo, voltar a trabalhar com o futebol profissionalmente. Assim, dentro de campo, profissionalmente, eu não tenho muito a vontade, também acho que não... A gente não pode dizer nunca, né? Mas, né, uma base, trabalhar numa base, assim, talvez eu aceite, mas profissionalmente, assim, eu acho que é difícil. Eu gostaria de trabalhar numa base de um clube, sim, mas sei também que não é fácil, que é difícil a entrada, né? Mas, né, nunca é impossível. Então, Geralmente isso vamos, acontece já naquela transição, né? Termina de já jogar, termina e de já repente vai, né? já Termina e acaba já se vai. aproveitando. Mas O, vamos deixar a vida aí, vamos ver o que vai acontecer. como é que chamam seus filhos? Meus filhos são o Rafael Amaral e o Gabriel Amaral. Qual a posição deles? O Gabriel é lateral direito e o Rafael é volante. Tá no DNA, é? Tá no DNA, porque eu comecei, na verdade, quando eu jogava, antes de ir pro Paulista, eu sempre fui lateral direito, né? Sempre joguei lateral direito e depois eu migrei para volante. Então, acho que a genética aí jogou eles na posição do pai também. Pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais ali, eu digo de DNA, porque os meninos estão indo bem nas bases, né? Porque antes da Inter de Limeira, eles tiveram outras equipes também, né? Eles tiveram uma passagem também no Guarani, mas acabou que a Inter de Limeira acabou tirando eles do Guarani. Já jogaram um Paulistão para a Inter de Limeira, foram bem, perderam para o Santos, né, que é o atual campeão. E tem esse ano também, vamos ver. Né, aos poucos aí a gente vai indicando os caminhos e acompanhando eles aí para poder seguir sozinho depois. É bom você ser pai tendo jogado, porque de repente você conhece os atalhos, conhece as dificuldades. Isso pode ser um ponto positivo para eles, ou os seus filhos são iguais aos meus, que só vão ouvir os vizinhos, os amigos, os outros professores, mas geralmente não ouvem os pais? Não, eu acho que em questão dos atalhos do caminho é bom, porque eles me acompanham muito, me acompanharam muito nos treinamentos das equipes profissionais. Sempre levei eles junto comigo, assim, né? Os caminhos, as dicas. Eu não sou um cara que cobra muito eles no momento, né? Porque eu acho que estão na idade de transição para a adolescência, né? São crianças ainda, então acho que não chega a cobrar muito ainda para serem atletas profissionais. Essa parte é positiva, mas assim, eu acho que tem uma parte negativa, né? Porque eles já me veem como um atleta, são um pouco mais acomodado, tipo, meu pai já foi jogador, talvez seja mais fácil para mim chegar, entendeu? Que na verdade não é verdade. Às vezes é E pior, né? às vezes é pior. A gente tenta tirar um pouquinho desse comodismo deles aí, né? Por eu ter sido atleta, eles acharem que a qualquer momento pode ser mais fácil para eles. E a esposa está fazendo o quê? Hoje minha esposa também trabalha numa clínica, me ajuda um pouco na escola lá também, na parte da noite.
E quando dá também, quando eu não posso, ela que acompanha a criançada aí nos jogos. E como é que tem sido esse período de isolamento social? Infelizmente, o mundo, né? O mundo está chorando, está passando por uma fase difícil. E É, como é que é para vocês esse momento de ficar em casa? Ou você não está ficando em casa? olha, para ser sincero, cara, durante o dia eu até fico em casa, né? O ruim é que a gente não pode trabalhar, a gente não pode dar os treinamentos, né? A gente teve que parar a escola lá por causa das crianças e dos pais. Eu, na verdade, eu fico o dia todo em casa. Eu tenho uma área para poder fazer os treinamentos meus aqui em casa. É, e eu saio para correr na rua. Não consigo ficar dentro de casa 24 horas. Eu A saio. corrida é uma corrida noturna e aí você vai para a rua. Isso, eu vou fazer uma corrida noturna de rua. Sou acostumado a fazer corrida de rua junto com a minha esposa. Eu saio, faço a minha corrida de rua e já retorno para casa, né? Porque, se for ver bem, não estou respeitando muito também a quarentena, né? Porque o certo era ficar em casa. Mas se for Mas ver que não. você sai para correr sozinho, sem aglomeração, não está É, parando em locais, você não tem aglomeração. Então eu saio, corro, faço o meu circuito de corrida e já retorno para casa. Eu evito aglomerações, sim. Não saio muito para casa de alguém, para outros lugares. Nessa parte, a gente está respeitando bem. Espero que termine logo também, né? você concorda com essa questão do isolamento social? Quanto que você acha que isso é correto? Né? Realmente precisa? Há um pouco de exagero? Como é que você enxerga isso? Ah, Júlio, eu acho correto, na verdade. Sim, eu só acho Tratando mas é o aí. correto. A gente sabe que tem esse problema, a gente sabe que causa mortes, que para muita gente que precisa para isso, né? Na quarentena. Então a gente acaba ficando em cima do muro. Na época que eu fui para o Japão, estava naquela época do HN1, aquela gripe também. E lá a restrição era muito grande. Ninguém era difícil sair de casa. Na pré-temporada a gente foi para uma ilha, a gente era obrigado a usar máscaras também, a limpar a mão toda fora. Então, assim, depende da cultura, né? Você vê em vários lugares aí, muitas pessoas respeitam, mas eu acho que a nossa cultura de brasileiro aí, a gente não consegue ficar muito dentro de casa, não. Vai demorar um pouco aí. Bom, a gente espera que essa situação não dá para dizer que se resolva logo, porque não é algo que a gente decide, ó, vai lá, acabe e pronto, né? Mas talvez aí, se o pessoal respeitar a quarentena, passar um pouco aí isolado, de repente a situação pode ser menos prejudicial, né? Isso, é verdade. Bom, e Mas em relação aos seus treinos, você está falando que está treinando em casa aí, porque eu falei no começo, né, que você hoje ainda poderia estar jogando, aí falei agora há pouco, você ainda poderia estar jogando, fisicamente não seria o problema, né? Você tem 37 anos, é isso? no documento eu tô com 37. Mas E eu quando você parou de jogar, é porque não tinha mais proposta, você já tinha realmente cansado da sua vida de atleta profissional? Ô, Júlio, então, assim, é mais pela idade, né, que eu cheguei a atingir ali uns 37, 36 anos, e pela posição, né, volante, já com uma certa idade, você já não consegue jogar mais em alto nível, você começa a ter algumas propostas, né, de alguns clubes inferiores, médios e assim, né, pequenos, que na verdade, se você for ver bem, não compensa muito você estar indo, entendeu? E Vai te dar mais aí, dor de cabeça, né? mais dor de cabeça. Na verdade, meus dois últimos clubes que foram o Criciúma e o Ceará, eu tive ali duas lesões no joelho, não precisei fazer a cirurgia e acabei tendo que fazer lá 4 infiltrações para poder tentar treinar ou jogar e não conseguir. Eu lembro até hoje que os médicos falaram assim, ó, era mais fácil você ter estourado os ligamentos e ter feito a cirurgia, talvez você voltaria mais rápido. A lesão foi muito grave e eu fui perdendo um pouco de espaço.
Porque quando você sai de um clube, eles querem ver quantos jogos você fez no ano, você atuou, não atuou, e as portas foram fechando para equipes maiores, e as equipes menores não valiam a pena, assim, entendeu? Então, o tempo foi passando, eu fui parando. Vai pegar a encrenca também, melhor não seguir, né? Na Já verdade, se sim, preparou para o fim de carreira, está estudando, tem a escolinha para trabalhar com os moleques, então é um momento que dá mais prazer do que continuar arrastando uma carreira por mais 1, 2 anos e de repente passar raiva, né? Você acaba. Só um minutinho. Você acaba pagando para jogar, na verdade. Tendo dor de cabeça, né? Não recebe, o estresse vem também. São competições curtas, você pode estar ali 3 meses de competições, depois não tem mais contrato. O tempo passa para todo mundo, então passou para mim. Eu tive que encerrar minha carreira. Eu acho que encerrei até precocemente, não tinha me programado para encerrar, foi o tempo que encerrou minha carreira, na verdade, né? Não foi uma coisa que eu falei assim, em 2014, 2015 eu aposento, não jogo mais. Eu ainda tentei buscar um espaço, mas ficou meio complicado. Tá certo. E aí, você falou de Criciúma, eu já estava quase esquecendo de uma perguntinha. Você é um cara de muita personalidade, né? De estilo. O que foi aquele cabelo lá? Era para copiar aquele seu amigo lá do Botafogo? Rapaz, aquele cabelo, assim, o Criciúma foi um grande clube que eu joguei também, Júlio. Uma estrutura. O Criciúma tinha um presidente muito bom, que era o Angeloni, que quitava suas dívidas tudo certinho, os pagamentos do Criciúma todos corretos, a estrutura muito boa. E o Criciúma vinha de 12 anos sem título. E o treinador nosso era o Vadão, eu, na verdade, eu era o capitão da equipe, e acabou que depois de 12 anos ali eu fui o cara que levantou a taça como campeão. Aí, para aproveitar a farra, achando que tava bem, né? Inventei de deixar um moicano. Deixei de inventar um moicano pequenininho. Aí fui deixando. Quem foi que te copiou? Foi o Rafael ou foi o Gabriel? O Gabriel gostava. O Gabriel Porque fazia. eu vi na Comigo, foto. o Gabriel gostava fazia na cabeça dele também. Ficou lá. Tem uma foto que eu coloquei no banner também, que tá você na academia fazendo uma musculação e ele ao lado com o cabelo moicano com trança. O Criciúma depois também eu tive uma lesão no joelho e um momento muito ruim no Criciúma foi a saída do Vadão. Nós começamos o brasileiro ali com 2, 3, a gente campeão estadual depois de 12 anos, com 2, 3 derrotas ali, o pessoal acabou derrubando o Vadão, a diretoria. Aí desandou tudo, contratou um tal de Argel lá que já foi ali o primeiro passo para o final da carreira. Bom, eu ia perguntar para a gente fechar dessa prateleira alta que você teve de grandes treinadores, você elege o que tenha sido melhor para você? Você falou aqui de Levi Coupe, Renato Gaúcho, Wagner Mancini, Vadão, que também tem uma história. Dá para você citar algum que você fala, pô, esse foi o que talvez mais extraiu o melhor de mim? Assim, que extraiu o melhor de mim, na verdade, assim, eu tenho, né, o Wagner Mancini, porque eu cheguei a jogar com o Wagner, na verdade, né, quando o Wagner atuava, a gente treinava junto com o Wagner já, e o Wagner chegou numa época difícil no Paulista, time de garotos, né, o Wagner me cobrava muito, o pessoal até brinca, o Wagner me ensinou muitas coisas, assim, em que o volante não poderia tocar a bola para trás, que o volante tinha que se cuidar, tinha que ser os primeiros no físico, eu aprendi muito com o Mancini. E depois eu trabalhei com o Mancini também no Cruzeiro. Né? Eu fui comprado pelo Cruzeiro, o Wagner Mancini foi meu treinador no Cruzeiro. O que extraiu bastante de mim, sim, são dois, o Wagner Mancini e o Levi Coupe no Japão, que acho que a minha passagem para o Japão foi a melhor da minha carreira, graças ao Levi, me deu todo o apoio, me ensinou muitas coisas e me deu total liberdade para fazer o que eu achava melhor para a equipe. Então, o Wagner Mancini e o Levi, para extrair as coisas boas e ter me ensinado muitas coisas,
esses dois. E eu tenho também o Oswaldo Oliveira, né, que me contratou no Botafogo, que para mim foi um dos melhores treinadores com quem eu trabalhei. Aí, bacana. Bom, para a gente fechar, eu perguntei dos resenhas, mas assim, uma coisa é aquele cara que você tem amizade porque é resenha, porque é bacana e tal, mas tem dentro do futebol alguns jogadores daqueles que você fala, esse eu trago para minha casa para jantar, para a gente bater papo. Tem amizade que ficou do futebol, assim, desses de visitar a casa, não? Júlio, assim, eu tenho muitos amigos assim, cara. Eu sempre fui um cara, apesar de ter uma fisionomia mais fechada, todo mundo diz que parecia bravo, mas não sou. Eu sempre fui um cara brincalhão dentro dos clubes, sempre fui um dos líderes dos grupos, assim, sabe? Falo com todos os atletas com quem eu joguei, eu falo no celular, quando posso, a gente se encontra, tanto no Rio de Janeiro, em Jundiaí, em Belo Horizonte, né? Eu tenho muitos amigos, assim, cara. Se eu tivesse uma casa grande, na verdade, eu dava para trazer todo mundo, viu? Agora, assim, de pessoas ruins, assim, não tem ninguém. Eu sempre fui amigo de todo mundo, nunca briguei com ninguém, nunca precisei agredir alguém, nada disso, sempre ajudei também. Então, eu acho que em todos esses clubes por onde eu passei, na realidade, eu só fiz amigos. Aí eu também tenho, como costume, eu pergunto das pessoas boas, aquelas que agregaram na sua vida, aqueles que não agregaram, treinadores que eu não perguntaria, mas você acabou deixando escapar um aí, que talvez não foi um dos que foram tão bons para você, mas as coisas ruins deixa para trás, né, Amaral? A gente pega só as coisas boas. Se a vida da gente, né, só tivessem coisas boas aí, acho que nem existiria mundo. Você tem que ter umas pedras no Não é caminho. assim. A Tem que gente ter umas sabe que não é pedras no assim. caminho para poder aprender a desviar ali, mas na minha carreira, na minha vida, graças a Deus, assim, a maior parte são todos amigos. Muito bem. São 8h33, programa Esporte Show excepcional nessa quarta-feira. O Amaral está acostumado, você está acostumado. Toda segunda-feira a gente tem o programa Esporte Show. Como o futebol está parado, a gente não tem notícias e também tudo que você ouve durante o dia já saturou. A gente está trazendo nesses momentos para bater papo com alguns jogadores ainda em atividade e outros que fizeram história pelo Brasil, aí jogando internacionalmente também. Hoje conosco, Carlos Rafael Amaral, o nosso conhecido Amaral, jogou em grandes clubes do Brasil. Amaral, você não tem ideia de quanto foi um prazer para mim, inicialmente, como amigo e apresentador do programa, ter você conosco nesta quarta-feira, falar um pouco da sua história, falar de futebol é sempre bacana. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes e espectadores, né, agora com a imagem também, se deliciaram com um papo muito bacana. Eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui, por ter cedido um tempo para falar conosco no programa Esporte Show, Amado. Julião, prazer, cara, tá? A gente sempre se fala aí por Zap, né, por redes sociais. Eu agradeço muito aí, né, a oportunidade que você vem dando aí aos atletas, né, que ainda jogam e mais ainda os ex-atletas aí, porque é sempre bom a gente contar um pouquinho da nossa história, porque tem pessoas mais jovens que nós aí que talvez não acompanharam aí, né, mas é sempre bom estar contando um pouquinho da nossa carreira, da nossa história aí, né? Eu que agradeço você aí pelo convite, pela amizade, né? Deixar um abraço a todos aí em Jundiaí, dizer que a cidade e o povo de Jundiaí aí moram e ficam no meu coração para sempre. Pode ter certeza que os abraços se estendem também para o Carlinhos, Flávio, Léo e o Sérgio, são meus irmãos, que sempre acompanharam o Paulista e continuam acompanhando e também acompanharam a sua carreira. Hoje, infelizmente, não puderam participar conosco, senão a janelinha aqui no nosso canal estaria maior e eles dariam mais trabalho, não essas perguntinhas café com leite que eu fiz para você. Amaral, obrigado pela participação. Tem aí uma ótima sequência da sua vida. Vou continuar acompanhando, a gente vai continuar batendo papo e quem sabe você vindo aqui em Jundiaí também, a gente fazer
um programa ao vivo aqui no nosso programa Sport Show. Obrigado, Amaral. Falou, Julião. Um abraço aí. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Tá aí, então, Carlos Rafael Amaral, nosso amigo volante do Paulista de Jundiaí, do Grêmio, do